Este programa é livre para todos os públicos. Estamos estudando o livro do Apocalipse aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Falando em Bíblia no Meu Dia a Dia, o nome desse programa, você já adquiriu o livro do Padre Jonas sobre o estudo bíblico, a Alexio Divina? Você encontra esse livro aí na livraria da Canção Nova, na livraria virtual. Ele vai ajudar você a entender um pouco essa dinâmica, seja a do programa, porque nós vivemos a segunda etapa, que o Padre Jonas nos propõe, que é da ruminação da palavra, mas tem uma primeira etapa, onde ali a gente encontra na Bíblia as ordens, as promessas de Deus, princípios eternos. Então é muito interessante de você conhecer a inspiração que o Padre Jonas teve. E aqui nós queremos abrir o nosso coração para o estudo de hoje, dando sequência a esse estudo do Apocalipse. Então vamos juntos suplicar o dom do Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia e seu caderno, vamos dar prosseguimento. Nós no estudo anterior fomos até o versículo 5. Nós vamos ler todos os versículos de 1 a 13, mas vamos começar a meditar a partir do versículo 6. Então pega aí seu caderno e anota Apocalipse 14, de 1 a 13, mas nós vamos começar o estudo a partir do versículo 6, porque nós paramos no anterior, no versículo 5. Vamos ler o texto? Depois disso, eu vi o Cordeiro, estava de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que tinham o nome dele e o nome do seu pai escritos em sua fronte. Ouvi uma voz que vinha do céu, parecia o fragor de águas torrenciais e o estrondo de um forte trovão. A voz que ouvi era como o som de músicos tocando harpa. Estavam diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos, e cantavam um cântico novo. Era um cântico que ninguém podia aprender, só os 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com a prostituição, pois são virgens. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram resgatados do meio da humanidade como primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. Na sua boca nunca foi encontrada mentira. São íntegros. Vi então outro anjo que voava no ápice do céu com uma mensagem a anunciar aos habitantes da terra. Toda nação, tribo, língua e povo, um evangelho eterno. O anjo clamava em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguia dizendo: caiu Babilônia a grande, aquela que embriagou todas as nações com o vinho do furor de sua prostituição. E um terceiro anjo os acompanhava, clamando em alta voz: se alguém adora a fera e sua estátua e recebe sua marca na fronte ou na mão, esse vai beber também o vinho do furor de Deus, servindo sem mistura na taça de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá para sempre, e dia e noite não terão descanso aqueles que adoram a fera e sua estátua, e quem quer que leve a marca com o seu nome. Aqui está a constância dos santos, daqueles que observam os mandamentos de Deus e a fidelidade a Jesus. Ouvi então uma voz vinda do céu que dizia: escreve, de todos os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que eles descansem nas suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Então vamos prosseguir aqui no estudo a partir do versículo 6. Então nós vamos ver aqui: eu vi outro anjo que voava no alto céu, anunciando aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo, um evangelho eterno. O primeiro anjo, ele é diferente daqueles anjos que soaram as trombetas. Então ele vem trazer aqui, algo importante. Ele voa mais alto, ou seja, no zênite. Ele indica que o seu anúncio é elevado, é sumamente importante.
vem de Deus o anúncio que esse anjo traz. É uma boa nova, o Evangelho, não é? É o que nós vemos aqui, né? Vai anunciar o Evangelho eterno, um Evangelho eterno, a exortação à conversão. Foi exatamente isso que Jesus anunciou quando soube que João estava preso. Convertei-vos e fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. Então, todos os moradores da terra, tribo, língua, nações e povos, o Evangelho deve ser anunciado, não é, pelo anjo aos homens terrenos que adoram a besta e o dragão, aos mundanos, a fim de que se convertam e abandonem a idolatria, saiam das garras da besta. Esse anúncio vai alcançar o mundo inteiro. Depois, nós vemos o versículo 7. Ele clamava com voz forte: temei a Deus e dá a Ele glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. É uma exortação aos homens terrenos, aqueles que estavam ainda adorando a besta, os mundanos, os adoradores do dragão. Temei a Deus, mudar de comportamento, porque o julgamento vai trazer exatamente a condenação eterna ao inferno. Então, eles estão tendo um chamado ao temor santo, verdadeiro, a dar glória a Deus, a cumprir a adoração a Deus numa vida obediente, se submetendo à vontade de nosso Senhor. Estão tendo a chance, é um chamado, assim como eu e você hoje estamos tendo essa chance. Um segundo anjo os seguia dizendo: caiu, caiu Babilônia, a grande, aquela que embriagou todas as nações com o vinho do furor de sua prostituição. Então esse segundo anjo, ele vai anunciar a queda daquela antiga superpotência na Mesopotâmia chamada Babilônia, construída às margens do rio Eufrates. Era infame por sua decadência moral e era lembrada nas Escrituras exatamente por isso, né? Então, o livro do Apocalipse vai mostrar exatamente essa realidade, que a Babilônia cai. Então, a gente precisa perceber que a maldade, ela tem um tempo determinado, né? Ela não vai prosperar. O mundanismo não vai prosperar, as ideologias não vão prosperar, sempre tem um fim e vai chegar a hora de cair tudo isso, diz o Senhor aqui no texto. Versículo 9: em um terceiro anjo os acompanhava, clamando em voz forte: se alguém adora a fera e sua estátua e recebe a sua marca na fronte ou na mão, versículo 10, esse vai beber também o vinho do furor da ira de Deus, servido sem mistura na taça de sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos do Cordeiro. Então é o anúncio da realidade do inferno. Aqueles que adoram a besta, que permanecem no pecado, que não querem mudar, o anúncio para eles é que experimentarão uma cólera divina no juízo. Ou seja, experimentarão a condenação eterna. Estarão distantes do banquete do Cordeiro e vão experimentar a ira da taça de Deus. Ou seja, serão punidos no juízo universal. A ira de Deus, o seu julgamento, serão atormentados eternamente. Meu Deus, com um anúncio desse, sabendo que existe a realidade do inferno, será que a gente ainda vai querer continuar nas coisas erradas, no erro? Nós precisamos hoje, diante desse texto, também pensar como anda a nossa vida. Versículo 11: a fumaça de seu tormento subirá pelos séculos dos séculos, e não terão descanso dia e noite aqueles que adoram a fera e sua estátua, e quem quer que receba a marca com o seu nome. Essa punição é eterna, vai ser para sempre. Então, gente, se existe a eternidade feliz no céu, não é? No inferno não vai ter descanso, sofrimento, a dor, a prova. E aí a gente, diante de um anúncio desse, precisamos colocar a mão na consciência e perceber:
nós precisamos permanecer fiéis. Versículo 12. Aqui é preciso a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fidelidade de Jesus. Ouvi então uma voz vinda do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Os cristãos, os santos, diante da grande perseguição, serão ameaçados, perderão os bens, perderão os meios de subsistência, serão presos, martirizados pela besta e pelo dragão. Mas nessa provação derradeira, a consciência daqueles que estão sendo provados deve ser, não é? Essa, exatamente: eu aderi a Deus e eu receberei a recompensa. A obediência da prova que eu passarei, a obediência a Deus, a constância, me dará a eternidade, para que eu ame a Deus lá, como eu amei-o aqui. Então, aqui está o sentido de tudo isso. Nós precisamos buscar essa constância. A mensagem que nós precisamos tirar dessa leitura de hoje é exatamente essa: a constância e a perseverança nos dias maus me dará a graça de experimentar o prêmio, ou seja, a eternidade feliz junto de Deus. Todo sofrimento, prova, perseguição e toda maldade tem um fim, um tempo, e eu preciso crer no sustento de Deus nos piores dias, sabendo que nunca estarei sozinho. No tempo de Deus, viverei o descanso e a eternidade feliz. Tudo passa. Todo sofrimento passa. Agora, o sofrimento que aqui foi dito para os que adoram uma besta e o dragão e vivem na sua impureza, esse é eterno. E nós não escolhemos esse sofrimento. Nós escolhemos a alegria de estar diante do Cordeiro de Deus até o fim. Vamos rezar? Senhor, a sua promessa para os que permanecem fiéis é a promessa da eternidade feliz na sua presença. E a cada um de nós que hoje fomos alcançados por essa palavra, por essa meditação, cabe a escolha. O Senhor nos dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Escolher adorar o Senhor, ser fiel ao Senhor, obedecer ao Senhor, passar pelas provas, pelas dificuldades, pelas perseguições, humilhações e receber o céu, ou escolher agradar ao mundo, adorar a besta, o dragão e viver aquilo que a própria palavra diz, né? As impurezas da Babilônia. Mas a Babilônia irá cair. E virá o julgamento. E o julgamento para aqueles que escolherem permanecer assim, apesar de todos os avisos e ensinos que o Senhor deu no seu Evangelho, os anjos que virão anunciar esse Evangelho eterno, aqueles que permaneceram e escolheram ficar com a besta e o Senhor Deus, o dragão, serão condenados pela própria escolha. Mas hoje, diante disso, a minha escolha é permanecer com o Senhor. E eu tenho certeza que a escolha dos meus irmãos que foram alcançados por essa palavra também é a mesma. Obrigado por nos ajudar, por iluminar a nossa consciência e nos chamar a viver a constância, a perseverança e a fidelidade ao Senhor. Amém. Perseverança, constância, fidelidade a Deus. É o que nós precisamos buscar todos os dias, até o nosso último suspiro, ou até Jesus voltar, se Ele vier na nossa geração. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.